Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos fechando o primeiro trimestre de 2021 com muita alegria. Eu quero, mais uma vez, te recomendar o curso Pentecostalismo, que está na plataforma digital da Academia de Pregadores, um curso gravado pelo pastor César Moisés, onde ele trata do pentecostalismo sobre 4 eixos. Se você não é aluno matriculado na plataforma digital da Academia de Pregadores, matricule-se e eu tenho certeza que este curso será bênção para a sua vida. Como disse, estamos ministrando o primeiro trimestre de 2021. Hoje, a nossa última lição de número 13. Nesse primeiro trimestre, nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. O que é o verdadeiro pentecostalismo? Nós aprendemos neste último trimestre. E na aula de hoje, estudaremos a lição de número 13, do dia 28 de março de 2021. O título da nossa lição é Voltado os Olhos para a Bendita Esperança. Nós aprendemos diversas coisas sobre o verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo é movido pelo Espírito. Nós aprendemos que o verdadeiro pentecostalismo nos leva a uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com a igreja. Aprendemos que o verdadeiro pentecostalismo nos leva à evangelização do mundo. Aprendemos que o verdadeiro pentecostalismo também nos leva ao discipulado. E na aula de hoje aprenderemos que o verdadeiro pentecostalismo gera em nós, mantém em nós viva a bendita esperança. Que bendita esperança é esta? É a esperança do arrebatamento da igreja. Se há uma coisa que nós temos convicção, é que Jesus vai voltar. Acredite o mundo ou não, Jesus vai voltar. Queira o mundo ou não, Jesus vai voltar. Esteja o mundo preparado ou não, Jesus vai voltar. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é uma convicção tão grande que nós temos, assim como a certeza de que estamos respirando. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estar com os olhos voltados para esta bendita esperança. É sobre isso que estudaremos. E eu tenho certeza que nesta aula o Senhor vai avivar em seu coração, mais uma vez. Não que não esteja avivado, porque eu espero que esteja avivada a esperança do arrebatamento. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor vai avivar em seu coração e em sua alma o desejo de estar com o Senhor. Eu sempre digo que existem pessoas que estão vivendo em nossos dias de forma tão confortável, com uma vida tão tranquila, porque a vida melhorou, meus irmãos. A vida melhorou. Tem gente que me pergunta, onde você não tem saudade da sua vida de 30 anos atrás? Não, tem não. Não tem saudade não. 30 anos atrás a vida era muito apertada. Eu não tinha um carrinho para andar, não tinha uma casa, não tinha um salário interessante. Salário é sempre bom melhorar, mas não tinha um salário interessante como eu tenho hoje. A vida melhorou. Logisticamente a vida melhorou. A coisa piorou na situação do pecado, aí sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho certeza que quando você olha para a sua vida há tempos atrás, geralmente, a não ser que houve um problema, uma circunstância adversa, mas geralmente a vida melhorou e tende a melhorar. Só que tem gente que está vivendo uma vida tão tranquila que parece que não querem nem que Jesus volte mais. Eu sempre digo uma frase: deseje muitas coisas, mas deseje primeiro o céu. Deseje muitas coisas, mas deseje primeiro o céu. O arrebatamento da igreja deve ser desejado, ansiado. Nós devemos querer o arrebatamento. A esperança do arrebatamento tem que mover a nossa alma. A esperança da redenção eterna deve nos projetar para uma ação vigorosa como crentes no reino de Deus, deve nos projetar para uma ação vigorosa como obreiros e para uma vida de maior excelência, porque Jesus vai voltar. Texto áureo, Tito capítulo 2 e versículo 13. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos trabalhar aguardando. Conquistar aguardando. Buscar todas as coisas aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia, não é algo impossível, não é uma utopia. E nem imaginação humana, mas em fatos, ela se baseia em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Fatos revelados na palavra de Deus e confirmados na história. A nossa esperança tem um fundamento maravilhoso. Ponto central da lição. A esperança da igreja é vívida e real. Vívida e real. Objetivos da nossa lição. Voltar os olhos para a bendita esperança. Precisamos falar disso. Eu digo que nós pregamos porque, como eu disse na aula passada, Deus me chamou para o ministério do ensino, mas também da pregação da palavra. E nós que pregamos precisamos voltar a pregar mais sobre o arrebatamento da igreja. É algo que, por algumas razões, nós pregamos pouco hoje, mas realmente precisamos voltar a pregar para que os nossos olhos, os olhos da igreja, estejam voltados para a bendita esperança. Objetivos específicos. Afirmar que breve Jesus voltará. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. O que é vigilância? Vamos tratar sobre isso aqui. E eu quero te dar uma visão de vigilância que talvez você não tenha pensado ainda. É claro que eu não vou falar nada novo, porque novo foi Jesus que falou. Mas eu quero te dar uma visão de vigilância, quando a Bíblia fala para vigiarmos, que talvez você não pensou ainda, mas eu quero meditar com você nisso. E terceiro, estimular a viver com fidelidade. Leitura bíblica em classe. Está em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disse: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Que promessa gloriosa, que certeza, que convicção magnífica. Esse Jesus há de vir, assim como para o céu o viste ir. Esta é a nossa esperança. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro, breve o Senhor virá. Breve. Nós sabemos que nós cantamos isso, né? Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Breve, breve. Por que breve? Ah, pastor, mas eu tenho 60 anos de idade. Nasci ouvindo. Isso não aconteceu. Mas Jesus já voltou para muita gente. Muitos partiram aguardando esta esperança, guardaram a fé. E isso é magnífico. Nós devemos esperar Jesus para agora, para este momento. Oxalá, quem dera se fosse agora que Jesus voltasse e cessasse todos os nossos problemas, as nossas dificuldades aqui. Ou se fosse agora. Primeiro ponto, a vinda de Cristo. Primeiro parágrafo, aliás, primeiro ponto, breve o Senhor virá. Primeiro parágrafo, a vinda de Cristo. O comentarista nos coloca que a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira.
com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Não há dúvida. Isto aqui, ó, é uma certeza. A Bíblia deixa isso claro. Nós temos certeza do arrebatamento da igreja. Temos convicção. A Bíblia é clara nesse aspecto. A palavra de Deus nos dá instruções em diversas passagens bíblicas em relação a isso. Esse cenário é de sua vinda em glória. O que é isso aqui? Quando o texto que lemos diz que os anjos disseram para os discípulos: esse Jesus que dentre vós foi tomado, ele virá assim como para o céu o viste ir. Duas coisas distintas. O nosso comentarista coloca aqui que eu achei magnífico, magnífico. Uma coisa é a segunda vinda de Cristo. Outra coisa é o arrebatamento da igreja. Esta segunda vinda de Cristo será algo glorioso e que todo olho o verá. O arrebatamento da igreja será somente para os salvos. Será percebido somente para os salvos. Então Jesus vai arrebatar a igreja. A palavra arrebatar é raptus, do grego, que é arrancar com força. Ele vai arrancar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja. E depois, nós não estamos tratando aqui de questões de escatologia, não é? Depois ele virá em glória, que será na prática a sua segunda vinda. Mas a igreja aguarda o arrebatamento, e esse cenário que estamos tratando aqui fala da vinda do Senhor Jesus em glória. Segundo parágrafo, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Em João 14, Jesus disse aos discípulos que iria preparar lugar, e ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus deixa claro que viria. A Bíblia diz, Paulo falando do arrebatamento da igreja, ele diz: porque o Senhor mesmo, ele não vai mandar representante, ele mesmo virá para levar a sua igreja, para habitarmos com ele nas mansões celestiais. Glórias a Jesus. É muito bom nós tratarmos desse assunto, é muito bom renovarmos a nossa esperança. Que oportunidade gloriosa. O dia se aproxima. Isso quer dizer, eu anotei aqui, que Jesus pode voltar a qualquer hora. Em qualquer momento, Jesus pode voltar. O dia se aproxima, já estamos próximos. Irmãos, nós precisamos entender que tudo o que precisava se cumprir para que Jesus arrebatasse a igreja já se cumpriu. Se você lê o sermão profético, se você lê sobre o princípio de dor, tudo já se cumpriu. Eu falo que o que precisa para Jesus arrebatar a sua igreja? Só o próprio arrebatamento para acontecer. Ele pode voltar a qualquer hora. Tem gente que fica calculando, Israel é o relógio de Deus. Nós vamos entender isso daqui a pouco, eu vou fazer questão de falar sobre isso, mas tudo o que precisava acontecer para que Jesus arrebatasse a igreja, já aconteceu. Estamos só aguardando verdadeiramente o arrebatamento da igreja. Segundo ponto, a necessidade de vigilância. É aqui. Nós vamos entender o que é esta vigilância. Mas o nosso comentarista coloca o seguinte, que entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Precisamos entender uma coisa importante. A vigilância, eu anotei isso aqui, para não esquecer. A vigilância não está ligada à manutenção. A vigilância não está ligada. Vou olhar aqui, ó. A vigilância deve estar voltada para a própria vida, não para os fatos que ocorrem. A gente tem ideia de vigilância, de vigiar, né?
olhar, eu estou vigiando isso aqui não pode sair daqui, eu estou vigiando, então tem que ficar com os meus olhos aqui. Infelizmente, nesta ideia, muitas pessoas acham que tem que vigiar os fatos. Isso está acontecendo. Israel é o relógio de Deus. Olha, Israel já é nação. Olha, diz que o templo já está sendo construído. Não é isso. É baseado nesta ideia de vigilância que muitas pessoas já tiveram o disparate de, inclusive, marcar a volta de Jesus. Agendar a volta de Jesus. Falharam todos. Porque senão nós não estaríamos aqui. Falharam todos. Vigilância não está voltado para a observância dos fatos. Vigilância deve estar voltada para a própria vida. Ou seja, sou eu olhando para a minha própria vida. Sou eu guardando na minha própria vida aquilo que me preserva como salvo. Aí eu fiz outra anotação aqui. A vigilância está ligada à manutenção da vida cristã. Quando nós olhamos, por exemplo, a parábola das 10 virgens e que elas não vigiaram, a vigilância ali não fala delas saberem ou não saberem que hora que o noivo viria. A vigilância fala da falta de vigilância dela, fala do azeite delas estar acabando e elas não perceberam. E quando elas perceberam, era tarde demais. Nós precisamos ter cuidado para que nós não percamos a vigilância e não percebamos que algumas coisas vão saindo da nossa vida espiritual e nós vamos perdendo a condição de ser arrebatados e a gente acorde para isso quando for tarde demais. Então, vigilância não está voltado para a observação dos fatos. É isso que eu queria que você entendesse nessa aula. Principalmente isso. A vigilância não está voltada para a observação dos fatos. Tem gente que fica muito preocupado com os fatos. Eu não me preocupo com os fatos. Os fatos são permitidos por Deus, muitos deles ações intra-históricas de Deus. Deus promove, faz acontecer, Deus controla, Ele é Senhor do tempo. Eu não posso deter os fatos, eu não posso dominar o tempo. Não posso, você não pode, nós não conseguimos. A vigilância, então, não está voltada para os fatos. A vigilância está voltada para a observação da própria vida. A vigilância está ligada à manutenção da própria vida cristã. Isso é ter vigilância. Sou eu olhar para a minha vida, vigiar para que eu continue manutenindo a vida cristã, a fim de não perder a condição de ser arrebatado. Aí vem o segundo parágrafo deste segundo ponto, onde o comentarista trata de alarmes falsos. E ele fala aí que muitos já marcaram, o dia do arrebatamento da igreja. Todos eles falharam, sem dúvida. E o comentarista diz que a palavra de Deus rejeita todas as expectativas acerca da vinda de Cristo. A gente não deve viver essas expectativas de forma fajuta, de forma distanciada da palavra de Deus. A expectativa é que Jesus pode voltar agora. A expectativa é que o arrebatamento pode acontecer neste momento. Esta é a expectativa. E quando eu tenho esta expectação, eu estou sempre vigilante para que eu esteja sempre pronto para o arrebatamento da igreja. Terceiro ponto, vivendo com fidelidade. Mais uma vez, eu faço questão de afirmar aqui sobre a vigilância voltada para a vida pessoal. A vigilância voltada para a vida pessoal. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. A nossa vida cristã tem que estar sempre voltada para a esperança da vinda de Jesus. A esperança escatológica deve nos mover. A esperança escatológica não nos deixa inertes. Eu estou esperando Jesus voltar. Não. A esperança escatológica deve nos esperançar, deve nos projetar para um momento em que nós estamos nos movimentando, movidos. A esperança escatológica está nos dando movimento. A nossa vida tem que estar disciplinada por essa esperança escatológica. A nossa vida tem que estar movida por esta esperança do arrebatamento da igreja. Porque aí nós nos movemos, nós fazemos,
nós agimos de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a esperança escatológica. Primeiro parágrafo vai falar sobre esta definição. O que é viver com fidelidade? E o comentarista nos coloca que fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, a fidelidade é isso. É nós estarmos sempre voltados para o Senhor. Temos essa constância nos compromissos assumidos. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Eu estou me movendo, por causa desse arrebatamento. Essa esperança escatológica, ela está me movendo. E nós não abrimos mão disso. Nós continuamos adiante, seguimos firmados nesta esperança. Isto é a esperança escatológica. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a fidelidade de Deus. Nosso comentarista nos propõe que a fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Nós sabemos que a palavra de Deus não passa. Nós sabemos que ele não retrocede, que ele não volta atrás. Aquilo que ele falou se cumprirá. Essa fidelidade, ela nos projeta também para a confiança. Confiança. O que é esta confiança? É a certeza que Deus vai fazer. É a certeza que ele não vai voltar atrás. É a certeza de que nós estamos no caminho certo. É a certeza de que nós prosseguimos para o alvo. A fé tem que gerar confiança. Porque se a fé não gerar confiança, a fé fica vulnerável. Mas a confiança gerada pela fé, promovida pela fé, nos faz realmente nos mover debaixo desta viva esperança. Terceiro, a fidelidade como virtude cristã. O comentarista nos coloca que a fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Quanto maior a operação do Espírito Santo na nossa vida, mais fidelidade nós temos. O crente tem que ser mais fiel do que o não crente. Ele tem que estar sendo movido a cada dia por esta convicção, porque se Deus é fiel, e esse é um dos atributos de Deus, quando nós somos fiéis, esse atributo de Deus é projetado na nossa vida e nos faz permanecer fiéis também. Então a fidelidade tem que estar na nossa vida como crentes, movida pela virtude cristã. Tempos e estações. Deus falou com os discípulos: não vos compete saber os tempos e estações que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Como eu disse, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança não está ligada a tempos, está ligada à promessa. Nós esperamos na promessa, ainda que não sabemos qual é o tempo que ela vai se cumprir. Mas a confiança de que o Deus que prometeu cumpre todas as suas promessas nos faz permanecer firmados na promessa. Não importa quando a promessa foi feita, importa que ela vai se cumprir. Não importa quando ela vai se cumprir, importa que ela é uma convicção que está presente na nossa vida. Então nós precisamos continuar firmes, seguindo em frente, sabendo que Jesus vai voltar. Meus queridos, que esta esperança nunca falte em nós. Que nós não possamos sequer titubear, duvidar. Que nós não possamos jamais esquecer que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele está conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor. Ele é aquele que vai continuar sustentando a nossa esperança. A esperança escatológica, repito, deve nos mover. Tudo que nós fazemos deve ser movido pela esperança escatológica. Trabalhe sabendo que brevemente Jesus vai voltar. Pregue sabendo que Jesus vai voltar. Faça tudo na sua vida sabendo que muito breve Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. O meu desejo é que esse primeiro trimestre de 2020 tenha sido um trimestre
de grandes transformações para a sua vida. Nós sabemos que o ano de 2020 não foi fácil. Esse primeiro trimestre de 2021, né? Eu falei 2020. Esse primeiro trimestre de 2021. Sabemos que o ano de 2020 não foi fácil. Sabemos que iniciamos também um 2021 com algumas expectativas bem complicadas. Mas nós cremos que Deus já está fazendo coisas magníficas. Cremos, sobretudo, a nossa fé está em Deus. Esta esperança escatológica deve nos mover além. Nós não podemos nos perturbar como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não conhecem o Senhor. Então, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa e que nós vivamos todos os dias o verdadeiro pentecostalismo. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, um grande abraço da Academia de Pregadores. Obrigado pela tua presença conosco. É muito bom estarmos juntinhos aqui. A Academia de Pregadores existe por tua causa. Que você conheça a Academia de Pregadores, faça os cursos disponíveis na plataforma digital e que o nome de Jesus seja a tua bandeira que te faça triunfar. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, até domingo que vem com o nosso segundo trimestre de 2021. Em nome de Jesus.